Você já deve ter ouvido falar que ali em Israel existe a única parte do templo de Jerusalém que ainda ficou em pé, que é o Muro das Lamentações. E naquele local, todos os dias, centenas de pessoas fazem ali suas orações, dobram um papelzinho e colocam ali nas fendas daquele muro. Conta-se que uma vez um turista estava por ali, observando um judeu orando ao redor daquele muro. E o judeu seguia ali o ritual, a tradição de grande parte deles, ficava ali oscilando atrás, à frente, de olhos fechados, batia no peito, às vezes erguia as mãos, e quando aquele judeu terminou de orar, o turista se aproximou dele e perguntou: eu não entendi muito bem, estava aqui perto observando, e eu não entendi muito bem pelo que você estava orando. E aquele judeu disse: eu orei por justiça, eu orei pela saúde da minha casa, da minha família, e eu orei pela paz do mundo. E aquele turista então perguntou: e essas orações funcionam? E ele disse: é como orar para uma parede. É como se eu estivesse orando numa parede. Um dos nossos grandes problemas, um dos nossos grandes dilemas em nossa caminhada cristã são as nossas orações não respondidas. Como disse hoje pela manhã, eu tenho orações não respondidas. Tenho certeza que você tem orações não respondidas. Não é simples conviver com situações diante das quais nós já pedimos, e não foi apenas uma vez, foram várias. E Deus simplesmente parece que não nos responde. A conversão de uma pessoa que amamos, uma enfermidade contra a qual nós lutamos há tanto tempo, uma porta de emprego que permanece trancada, conflitos dentro das nossas casas, cônjuges que muitas vezes são indiferentes à investida, ao amor do outro, situação do nosso país. São muitas as situações diante das quais nós oramos e parece que Deus simplesmente não responde. O salmista uma vez perguntou, lá no Salmo 13, verso 1: até quando, Senhor? Até quando? Te esquecerás de mim para sempre? O profeta Abacuque perguntou algo parecido: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? João diz lá em Apocalipse 6 que os mártires, eles estão fazendo uma oração parecida. Eles dizem: até quando, Senhor, santo, verdadeiro e soberano? Até quando não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É impressionante como que a Bíblia, ela registra uma quantidade enorme de orações não respondidas. Por exemplo, depois de conduzir o povo de Israel durante 40 anos pelo deserto, quando você lê o texto bíblico, você vê que Moisés implora. Moisés implora a Deus, argumenta com Deus, clama a Deus,
e fala assim: deixe eu ir para o outro lado do Jordão, ou seja, deixe eu entrar na terra prometida. Deus disse: não vai, você sabe que você não vai. E isso vai ser um castigo, por causa das explosões emocionais que você teve lá no deserto, que eu falei para você não ter. E a Bíblia diz que isso irritou tanto Moisés, que por 4 vezes, nos seus discursos aos israelitas, ele censurou e culpou os israelitas pelo fato dele não entrar na terra prometida. Deus não atendeu a oração de Moisés, pelo menos não naquele momento. Davi passou 7 dias prostrado, não quis comer, orando para que o filho recém-nascido não morresse. Aquele menino foi consequência de um grave pecado. E apesar dos 7 dias de oração, apesar do jejum, apesar da humilhação, o pedido de Davi ficou sem resposta. Deus não atendeu o seu clamor e aquela criança morreu. 4 personagens do Antigo Testamento, incluindo Moisés, isso tem a pouco. Mas junto dele, Jó, Jonas, Elias, os 4 oraram pedindo a morte. Deus ignorou completamente o pedido. Em várias outras ocasiões, nós vemos e encontramos pessoas orando, pedindo a Deus, e Deus simplesmente ignorando, ou aparentemente ignorando. A Bíblia diz que em alguns momentos o exército de Israel orava e pedia vitória contra os inimigos. O que acontecia não eram as vitórias, pelo contrário, eram derrotas humilhantes. E cada derrota provocava lá um exame de consciência. Será que eles agiram de maneira precipitada, sem respeitar a vontade de Deus? Será que teria algum soldado cometido um crime que desagradou o Senhor? Pediam que Deus os ajudasse, que Deus desse vitória e a derrota. Você já leu o Salmo 88? Se recorda do que ali é dito por Emã? Salmo 88 é o único salmo de todo o saltério em que não há nenhum relato da resposta divina. Todos os outros salmos de penitência, de súplica, o salmista diz que em algum momento do salmo há o registro de que Deus respondeu à oração. Salmo 88. E ele termina de uma forma bem triste. A última palavra desse salmo são trevas. É a palavra trevas. E Emã vai dizer no salmo: Senhor, tenho clamado a Ti de madrugada, te espera a minha oração. Por que rejeitas a minha alma e por que escondes de mim a Tua face? Mencionei há pouco, repito, mas agora com mais detalhes. Abacuque orou pela libertação do jugo babilônico. Jeremias pediu que Jerusalém não fosse destruída, mas as orações de ambos não foram atendidas, e cada um deles teve que explicar as razões de Deus não ter atendido para uma nação derrotada. Os 12 discípulos pediram que fogo do céu caísse sobre uma determinada cidade. Deus não os ouviu. Paulo pediu a Deus que fosse retirado dele o espinho na carne.
Deus não atendeu. Deus disse: vai ficar aí. Jesus orou: se possível, afasta de mim este cálice. Mas nós sabemos que ele bebeu até a última gota. A parábola do fariseu e do publicano que nós temos diante de nós é a história de dois homens, duas orações e dois resultados. Os dois foram ao mesmo local, ao templo de Jerusalém, na mesma hora, com o mesmo propósito: orar. Mas o resultado foi completamente diferente. Deus ouve a oração do publicano e não ouve a oração do fariseu. Por quê? É o que nós vamos ver. A partir do verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aqui. Porque todo o que em si exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus não ouviu a oração daquele fariseu, por quê? Primeiro, porque a sua oração foi apenas um discurso retórico para exaltar as suas próprias virtudes. É o que está aí no verso 11 e 12. Ele está dizendo: graças te dou, porque eu não sou como os outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como aquele publicano lá. Pelo contrário, 2 vezes por semana eu faço o meu jejum, e de tudo quanto ganho eu dou meu dízimo. Orar não é proferir fórmulas bonitas. Orar não é se exaltar, não é proclamar as próprias virtudes. O fariseu fez um discurso eloquente para se autopromover. Ele não ora, ele toca trombetas. Ele não ora, ele está aqui aplaudindo a ele mesmo. Ele não ora, ele está fazendo cócegas no seu ego. Ele não ora, ele faz um solo na frente do espelho daquele hino com grande astúcia. Ele não ora, ele foi apenas informar a Deus acerca do grande homem que ele era. Não existe nada mais abominável aos olhos de Deus do que orgulho. É impossível nós orarmos sem primeiro termos um coração humilde. Soberba e oração não podem habitar no mesmo coração ao mesmo tempo. Por isso que, quando você ora, você precisa estar muito atento aos sentimentos que existem no seu coração. Às vezes você ora com esse sentimento de que você não é como os demais. E ao que parece, quando Deus percebe no nosso coração, na nossa oração,
sentimentos de orgulho, de arrogância, de vaidade, Ele não ouve as nossas orações. Além disso, Deus não ouve a oração daquele homem, porque a oração dele simplesmente não se dirigia a Deus. Por incrível que pareça, isso é possível. Jesus diz que o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. A oração dele não era voltada para Deus, era voltada para ele. Mas não apenas para ele, era voltada também para o plenário que ele tinha diante dele, para as pessoas que estavam ali o observando. Deus era apenas uma moldura para realçar os feitos notáveis daquele homem, o jejum, os dízimos. Deus estava apenas como uma moldura para realçar aquilo que ele está destacando ali na sua oração. Ele ora de si para si mesmo. E Deus é apenas uma espécie de trampolim para que ele pudesse fazer toda aquela notoriedade pública, para que levasse as pessoas ali que estavam ouvindo a oração dele a admirá-lo. Perceba que ele agradece a Deus não pelas dádivas divinas, ele agradece a Deus pelas virtudes dele. Eu te agradeço porque eu não sou roubador, não sou adúltero, não sou... Ele é o objeto de adoração naquela oração. Uma oração empapuçada de orgulho, recheada de vaidade, entupida de soberba. A oração do fariseu não foi dirigida ao céu, foi dirigida às profundezas da sua própria vaidade. Ele não fala com o Deus Supremo que está no trono do universo, ele se dirige ao próprio eu, encastelado ali na torre da sua soberba insana. Será que é possível, irmãos, orarmos para uma plateia diferente daquela que habita o trono do universo? Como é? Muitas vezes nós oramos não para Deus, mas que as pessoas ouçam aquilo que nós estamos falando. Quantas pessoas dão recado em orações? Quantas pessoas que oram para falar delas mesmas? De si para si. Você entende por que Deus não ouviu a oração daquele homem? Porque aquela oração estava cheia dele mesmo. Outro motivo pelo qual Deus não ouviu a oração daquele homem, porque quando você lê o que ele orou, você percebe que aquela oração ela estava completamente fora dos princípios estabelecidos por Deus para uma oração. A oração do fariseu estava fora dos padrões escriturísticos, bíblicos, por 4 motivos. Primeiro, pela sua posição. Ele se coloca de pé para melhor destacar a sua pessoa, os seus méritos. Ele ora perto do altar, lá onde era o lugar do sacerdote. Ele busca as luzes do palco. Ele queria que os holofotes estivessem com seu feixe de luz concentrado nele. A oração é rejeitada não porque ele estava em pé, mas por causa da altivez diante de Deus e diante do próximo. Não apenas pela postura, mas pelas palavras, como acabamos de ver. Ele escolhe as palavras que melhor destacam as suas virtudes.
escolhe palavras para desprezar os outros, para menosprezar o outro, não apenas pela postura, não apenas pelas palavras, mas também pelas intenções. Ele procura o tempo, no momento que tinha mais gente, deixando evidente que ele queria plateia, que ele queria destaque, que ele queria evidência. Ele se dirige a Deus como alguém autossuficiente, está fora dos princípios estabelecidos pelas Escrituras, aquela oração, por causa da posição, por causa das palavras, por causa das intenções, mas também por causa dos sentimentos. Sentimentos são importantíssimos na forma como nós oramos. Você vê que ele olha com desdém para o próximo, ele faz acusações perversas, caluniosas. Você observa na fala dele que não tem pedidos. Ele acreditava ter e fazer tudo o que precisava para ser salvo. Ele não pensa ser quem não era. Deus não ouve a oração dele porque estava completamente fora dos padrões bíblicos para uma oração. E se há uma coisa que a gente aprende no Novo Testamento, é que a oração, ela pode e deve ser aprendida. Os discípulos uma vez disseram assim a Jesus: ensina-nos a orar. E vocês lembram qual foi a resposta de Jesus a esse pedido dos discípulos? A oração do Pai Nosso, que é chamada de oração modelo. E no Pai Nosso, Jesus nos ensina como devem ser as nossas orações. Ali existe um padrão que deve ser seguido. Não é que você deve orar aquelas palavras que ali estão, mas você deve seguir o modelo que ali está. E Jesus nos ensina que no início das nossas orações sempre deve existir adoração. Se você observar, o início da oração do Pai Nosso tem a ver com Deus e só com Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. A primeira coisa que nós devemos dizer em nossas orações não é: eu estou aqui para mostrar para o Senhor a minha agenda, eu estou aqui para expor ao Senhor as minhas necessidades. Irmãos, não pode ser assim. Nas nossas orações, antes de qualquer coisa, nós precisamos reconhecer diante de quem nós estamos. Quando você começar a orar, a primeira coisa que precisa existir na sua oração é honra ao nome de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus. Não está certo a gente orar assim: Senhor, quero te pedir. Não é esse o ensino das Escrituras, não é esse o ensino de Jesus Cristo. Antes de pedir é preciso dar a primazia ao Senhor. Antes de pedir é preciso louvar a Deus, reconhecer quem Deus é, honrá-lo de forma reverente. Somente depois que nós dissermos: venha a nós o teu reino, somente depois que nós dissermos: seja feita a tua vontade, somente depois disso é que nós pedimos pelo pão nosso de cada dia. Então a Bíblia nos ensina a orar. E quando nós olhamos para a oração desse fariseu, ela está completamente fora dos padrões das Escrituras. Então não se esqueça disso. Quando você for orar, quando você for se dirigir a Deus em oração, inicie adorando o Senhor, reconhecendo quem Ele é, lembrando diante de quem você está. Deus não ouviu a oração daquele homem porque ela estava
fora dos padrões. Quarto, porque ela não se baseava na misericórdia de Deus, mas na confiança própria. Irmãos, a base da oração daquele homem não era a graça de Deus. A base da oração daquele homem era ele mesmo. Eram os feitos dele. Ele confiava nele, somente nele e não em Deus. Ele entra no templo cheio de nada e sai vazio de tudo. A Bíblia nos mostra em vários momentos que Deus declara guerra aos soberbos. Ninguém pode orar verdadeiramente a não ser que tenha um coração quebrantado. Nenhuma oração prospera diante de Deus a não ser que o coração esteja vazio de verdade. Onde existe inveja, onde existe mágoa, onde existe desprezo pelo próximo, pode existir religiosidade, mas não existe oração, comunhão com Deus. O que existe é encenação, mas a oração não chega aos céus. Resumindo, quando a gente olha para a oração desse homem descrita aí nos versos 11 e 12, nós vemos que a oração dele não demonstrava nenhum senso de pecaminosidade. Você não vê em momento algum que ele reconhece e confessa o seu pecado. Você não vê em nenhum momento nenhum senso de necessidade. Você percebe que não tem confissão, não tem súplica, não tem reconhecimento da insignificância, não tem nenhum apelo para a misericórdia, para a graça. O que nós temos aqui é simplesmente uma afirmação presunçosa da soberba. O que nós temos aqui é simplesmente uma oração destituída de qualquer tipo de arrependimento, humildade e amor diante de Deus. Não pense que não existam pessoas que oram dessa forma, porque existem. Muitas pessoas não possuem orações respondidas, não é por acaso. Além desses motivos que ficam evidentes aqui na palavra, a Bíblia, ao longo dela, nos mostra outras barreiras que interrompem a nossa linha de comunicação com Deus. Existem outros motivos, além desses que mencionei aqui, que, segundo as Escrituras, impedem que Deus nos ouça. Por exemplo, pecado acariciado. O salmista diz lá no Salmo 66: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. A ideia de contemplar aqui é o seguinte: eu sei que alguma coisa se faz presente. Eu sei que alguma coisa faz parte da minha vida. Eu sei que existe pecado na minha vida e eu nada faço acerca disso. Se eu no coração, se eu sei que na minha vida existe pecado e nada faço a respeito disso, não me ouve. Tenho consciência do pecado, mas nada faço para mudar. Você vai ficar olhando aí. Deus chamou Isaías e falou assim: Isaías, vai lá para o povo
e diz assim para eles: quando vocês estendem as mãos em oração, lembra que Deus mandou Isaías dizer? Escondo de vocês os meus olhos. Mesmo que vocês multipliquem as suas orações, não as escutarei. Sabe por quê? Lê lá o primeiro capítulo. Pecado que o povo não queria abandonar. Não queria abandonar. No Antigo Testamento, não sei se você conhece o fato, para que os sacerdotes pudessem entrar no lugar santo e queimar o incenso, e o incenso representava ali as orações do povo. Então, para que os sacerdotes pudessem entrar no lugar santo e queimar o incenso, antes de entrar ali, diz a Bíblia que existia uma bacia onde eles precisavam lavar as mãos e os pés. Embora eles estivessem ali servindo ao Senhor, eles continuavam impuros. Por isso que antes de entrar na presença de Deus, eles tinham que se purificar na bacia. E ali tinha, na verdade tem um simbolismo, tem um recado. Antes de levar o incenso, as orações ao Senhor, era preciso de purificação. Tem um monte de gente levando oração a Deus, mas sem se purificar. Hein, meu irmão? Pecado na sua vida que você sabe que é pecado. Se eu no coração contemplar a vaidade do Senhor, não me ouvirá. Oração pode ficar sem resposta, não por causa da oração em si, conquanto também possa ser por causa da oração, a gente vai ver daqui a pouco. Mas tem muita oração que fica sem resposta, não por causa da oração em si, mas por causa de pecado daquele que ora. Por que Adão e Eva provaram bloqueio na comunhão com Deus? Desobediência. Salmo 51, Davi diz assim: volta a dar-me alegria da salvação. Davi suplica para que ele tenha a relação com Deus restabelecida depois de ter confessado o seu pecado. O rebelde Saul questionou o Senhor. Lembra? Saul questiona o Senhor e Deus não lhe dá resposta nenhuma. Por quê? Porque Saul tinha desobedecido a Deus e ido consultar uma feiticeira. E Samuel vira e diz para ele: Saul, o importante é obedecer, Saul. Mas porque você não quis obedecer, Deus te abandonou. Saiba disso. Quando nós mantemos uma vida deliberada de pecado, as nossas orações são interrompidas. Você sabe que é pecado, continua no erro, não faz nada para mudar. Segunda barreira que as Escrituras nos ensinam, que interrompe a nossa linha de comunicação com Deus: pecado, outro pecado, egoísmo. Tiago vai dizer assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Não tendes por quê? Porque pedis mal.
E por que nós estamos pedindo mal? Para esbanjardes em vossos prazeres. Não é errado a gente orar por nós mesmos. Não é errado nós pedirmos a Deus por prazeres. Não é errado. O contexto aqui e a realidade aqui é quando nós pedimos as coisas e as colocamos na frente de Deus. É quando as coisas tomam o lugar de Deus no nosso coração. É quando as coisas pelas quais nós oramos são mais importantes nas nossas vidas do que o Senhor. O propósito da oração não é realizar os nossos desejos. O propósito da oração é realizar a vontade de Deus para as nossas vidas. João deixa isso muito evidente quando ele diz lá na sua epístola: esta é a confiança que temos, que ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. O problema é que nós pedimos aquelas coisas que vão se transformar em ídolos, ou que já são ídolos. John Piper vai dizer: a oração não existe para satisfazer nossos desejos naturais. Ela existe para satisfazê-los quando eles foram tão purificados e tão cheios de Cristo e sua palavra que coincidem com os planos do Senhor. Certa vez, Jesus repreendeu a Pedro com as seguintes palavras: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então nós temos aqui, talvez, o cerne das orações não atendidas. Por quê? Elas têm fins egoístas. Elas não estão de acordo com a vontade de Deus. Elas focam os nossos interesses e não os interesses de Deus. Por isso que Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Pecado acariciado, egoísmo. Há uma outra barreira que, segundo as Escrituras, interrompe a nossa linha de comunicação com Deus: discórdias no lar. Você conhece, é famoso o texto de 1 Pedro. Maridos, vivei a vida no lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Pedro era machista, chamar a mulher de parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. E Pedro diz que os homens devem fazer isso, porque, você lembra no final do verso 7? Para que não se interrompam as vossas orações. A palavra que Pedro utiliza aqui, interromper, lá no grego, era a palavra que era muito utilizada para um exército quando queria interromper uma estrada. Quando um exército queria atrapalhar a passagem de um outro exército, impedir o adversário de passar. Nas guerras da antiguidade isso era muito comum. Os soldados iam lá e bloqueavam a estrada com pedras, com árvores, com paus, com várias coisas, e a estrada então ficava bloqueada, interrompida. E é exatamente essa palavra que Pedro usa aqui. Pedro nos diz: olha, maridos, esposas, quando vocês não convivem em harmonia, as suas orações ficam impedidas. Vocês estão colocando barricadas,
barreiras ao longo da estrada e evitando que Deus ouça as suas orações. Quarta barreira que interrompe a nossa linha de comunicação com Deus: rejeição das Escrituras. Provérbios 28:9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Fazer pouco caso, desprezar, ignorar, rejeitar a palavra de Deus é uma barreira à oração respondida. A Bíblia nos mostra que a palavra de Deus e a oração estão sempre juntas. O que Jesus diz lá em João 15? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas você percebe que é condicional? Se permanecerdes em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, aí vocês vão pedir o que vocês quiserem e será feito. E aqui tem um detalhe, irmãos. Muitas pessoas não oram exatamente porque não leem as Escrituras, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Quem lê a Bíblia naturalmente vai ser despertado à oração. A Escritura, ela desperta o leitor a buscar a conversa com aquele que escreveu aquelas palavras tão encantadoras que estão ali. É natural. Quem lê as Escrituras vai reagir em oração. Percebe? Orações não respondidas muitas vezes são resultado de barreiras que nós levantamos. É um problema não de Deus, é um problema nosso. Então nós ficamos aqui: Senhor, por que o Senhor não me responde? E é como se Deus dissesse: mas eu já te respondi, filho. E a minha resposta, sabe o quê? Enquanto você ficar acariciando o seu pecado, enquanto você ficar com esse coração avarento, egoísta, enquanto você ficar aí cheio de briga na sua casa, cheio de discórdia no seu lar, enquanto você ficar aí rejeitando a palavra que você ouve constantemente, eu te respondo. Ethelfried, uma sominha de letrinha, mas o Google disse que é assim que pronuncia. Esse homem foi um dos primeiros reis importantes da Nortúmbria, um reino anglo-saxão ali do norte da Inglaterra. Ele governou aquela região do ano 593 até o ano 616 depois de Cristo. Ele foi lembrado por ser um rei militarista, alguém que gostava de expandir o território da sua nação através de guerras, e ele lutou muitas guerras. Uma vez ele tentou invadir o país de Gales, pertinho ali dele. E o país de Gales era predominantemente cristão. Quando ele estava lá no campo de batalha, ele observa lá o exército galês e começa a dar ordens aos seus generais para que façam isso e aquilo outro. E de repente ele olha e percebe lá no canto um grupo de homens desarmados, quietos. E ele então procura saber quem eram aqueles
homens que nada faziam, estavam quietos, e a informação que chegou até ele é que aqueles homens eram os monges cristãos de Bangor, que estavam orando para que o exército tivesse sucesso. Quando ele ouviu a notícia de quem eram aqueles homens, ele imediatamente deu a ordem: parem tudo e ataquem eles primeiro. Direcionem toda a força do nosso exército para destruir aqueles monges. Irmãos, muitas vezes os pagãos deste mundo têm muito mais respeito pela realidade da oração do que nós cristãos. Parece que os pagãos creem mais na oração do que os próprios cristãos. O nosso Deus, revelado nas Escrituras, é um Deus que não muda de ideia. É um Deus que não entra na montanha russa do sobe e desce das nossas emoções. É um Deus que não se enfada. É um Deus que não se distrai. É um Deus que não fica exausto. É um Deus que não para aquilo que começou. É um Deus que não endurece o seu coração, que fecha a sua mente. É um Deus que não faz pausas para dormir, para descansar. É um Deus que nunca vai dizer para você que você é um chato porque você está pedindo demais. Por que eu estou falando isso? Porque supostamente poderiam ser essas as razões pelas quais Deus não nos ouve. Não é nada disso. Deus é absolutamente fiel a todas as promessas que Ele tem feito. Por que será então? Por que será então que esse Deus fiel, bondoso, amoroso, misericordioso, que como Ele mesmo vai dizer, deseja responder às nossas orações, por que será que esse Deus não responde às nossas orações? Essa não é uma pergunta cuja resposta é das mais simples. No entanto, pode ser que a resposta seja evidente e você simplesmente não quer enxergar. O problema, em grande parte das vezes, não está no céu. Está a gente. Que Deus nos ajude a sondarmos os nossos corações, a percebermos as intenções com as quais nós oramos, a perceber se existe pecado acariciado, se existe relação conjugal, familiar, dissonante, se há nas nossas orações egoísmo, vaidade, empáfia. Irmãos, é plenamente possível que existam pessoas orando há 1 ano, 5 anos, 10 anos, muito tempo, e Deus simplesmente traz à frente por causa delas mesmas. Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude. Que cada um olhe para si mesmo
cada um possa perceber no próprio coração se as razões pelas quais Deus não nos ouve estão dentro da nossa casa, estão dentro do nosso coração. Deus nos ajude. Como disse, pode ser muito mais evidente do que você imagina. Você só não quer enxergar. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. É famoso aquele texto da Tua Palavra, onde nos é dito que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Mas pode ser, ó Deus, que os nossos corações estejam bem longe de um coração quebrantado e contrito. Ah, Senhor, quanta vaidade existe em nosso meio, quanto orgulho, quanta arrogância, quanto sentimento semelhante àquele fariseu existe entre nós. Oh Deus, ser propício a nós, pecadores. Ajuda-nos diante de tudo que aqui ouvimos, diante das nossas vidas marcadas por egoísmo, marcadas por vaidade. Vidas tão cheias de si. Ó Deus, quantas vezes oramos de nós para nós mesmos. Ah, Senhor, liberta-nos destes sentimentos, liberta-nos destas atitudes que interrompem a nossa linha de comunicação com o céu. Perdoa-nos, purifica-nos, transforma-nos. E ao fazer isso, ouça-nos. Ó Deus, se o Senhor fez isso com homens como Moisés, como Davi, como Paulo, que será de nós? Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que precisamos mudar e abandonar os nossos pecados, para que sejamos ouvidos pelo Senhor. Que assim seja na minha vida, que assim seja na vida aqui dos meus irmãos e irmãs. Nós oramos.